Tua palavra é luz no meu caminho. A palavra de Deus é a luz do nosso caminho. Tua palavra é... Na Rádio Universidade Marcos Bicalho, falando de Bíblia. Tua palavra é luz no meu caminho. Luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra... Olá, gente amiga! Hoje vai aquele abraço especial aos nossos patrocinadores, a NET aí do Gilberto Lenhas, e o Frank, a Patrícia e os meninos aí do Frank Chapeamentos. Um abraço muito grande a vocês e obrigado por acreditarem aí no programa e estarem aí nos ajudando a levar essa mensagem bíblica para milhares de lares aí de Pelotas e região. E no último programa a gente viu a dificuldade então que o povo hebreu tinha para aceitar Jesus como libertador, como filho de Deus, aquele descrito aí pelos profetas, principalmente por Isaías. Vimos que na história dos hebreus eles foram realmente submissos ou escravos a outros povos muitos e muitos anos, alguns pequenos pedaços, né, de história em que eram livres, mas na maioria eram sempre escravos de alguém ou submissos a alguém, ou estavam no exílio, etc. E por isso, então, quando eles pensavam num libertador, eles sempre imaginavam um libertador político, né? Alguém que aliasse à questão econômica, a questão política e a questão religiosa. E quando Jesus nasce, então, eles estão sob o domínio dos romanos. Então eles imaginavam que fosse um libertador, que nascesse um grande soldado, ou um príncipe, ou no mínimo, um sacerdote lá das famílias mais tradicionais. Então era mesmo muito difícil, praticamente impossível, que eles aceitassem no filho do carpinteiro Zé e da menina Maria um libertador. Mas Jesus então vai construindo a sua trajetória. Mas então quando Jesus nasce, para a gente entender como é que se organizava a sociedade, tinham muitos grupos, mas essencialmente 4. Um dos grupos era o grupo dos saduceus. Os saduceus eram ricos, aristocratas, normalmente os sacerdotes, e tinham pouco contato com o povo, com o povão. Mas assim, só no templo, nos serviços religiosos. E eles eram, os saduceus, responsáveis pela estrutura administrativa do templo, sempre aliados dos romanos para manter ali também o seu status quo. Então esses eram os saduceus. Tinha os essênios. Os essênios, eles questionavam os saduceus e fariseus, discordavam de sacrifício de animais que faziam no templo e tal, e não reconheciam a hierarquia, assim, a casta sacerdotal. Eles eram monges que normalmente moravam isolados pelo deserto ali e se julgavam filhos da luz. Eles se julgavam aqueles que poderiam ter as suas premonições de quem é que seria filho das trevas. Então eles se isolavam para isso. Então eles viviam em oração, viviam em ascese, jejum, eram espiritualistas, vamos dizer assim, mas também muito longe do povo e sem nenhum compromisso social. Não se preocupavam com as injustiças cometidas com relação aos pobres, etc. E sempre imaginando que o fim do mundo estava chegando, o fim do mundo estava próximo e tal, e que o inimigo deles não eram os romanos, mas era o diabo, era Satanás e tal. Então, o grupo dos saduceus e dos essênios. O terceiro grupo era dos zelotes. Bom, os zelotes eram os guerrilheiros. Eles opunham-se à dominação romana, né? E eram nacionalistas, queriam a libertação pela espada, pela revolução, etc. Era um movimento essencialmente de galileus, que, curiosamente, né, é a região de Jesus, lá na Galileia.
Só para lembrar, a Galileia está na parte norte do reino e nós vimos que eles já tinham um histórico, né, de luta, de separação de reino do norte e do sul lá atrás. Então os zelotes eram, na maioria, galileus. E o quarto grupo eram os fariseus. Esse é aquele com quem Jesus tem mais embates. Era um grupo que estava então mais próximo de Jesus, por isso tinha todos esses embates, né? Era mais ou menos uma classe média, assim, muito ligada com o povo, porque estava sempre em contato. Eles eram normalmente os responsáveis pelas sinagogas. Só para lembrar, então, eles tinham um templo só, uma grande igreja, que era o Templo de Jerusalém, e depois, nas diversas aldeias e pequenas cidades, etc., eles tinham sinagogas, que eram pequenas igrejas, ou se eles quisessem fazer um paralelo, seriam nossas capelas, aonde as pessoas então iriam para ler os textos sagrados, para conversar, para rezar, etc. Então, esses fariseus eram super legalistas, né? O negócio deles era cumprir as leizinhas. Vocês se lembram da quantidade de embate que Jesus teve com eles, e eles acreditavam que no Estado teocrático, assim, que o Estado era governado por Deus, né? Que tinha que ser governado só pelas leis de Deus. E acreditavam que a libertação do povo não viria pelo trabalho, sim, mas viria do céu, numa interferência direta de Deus. Então eles não tinham também um cunho assim político-social, eles não queriam uma mudança político-social. O negócio deles era ensinar o livro das leis, dos ritos, Deuteronômio, etc, etc. Tá. Então, esses quatro grupos, saduceus, essênios, zelotes e fariseus, eram os quatro principais grupos que dividiam a sociedade judaica quando Jesus nasceu. E, de fato, né, o poder político era dos romanos. Mas tinha lá o Sinédrio, que era mais ou menos assim o Senado Federal, um conselho de anciãos assim, dos judeus, que também tinha uma força enorme. Porque era esses aí que controlava a fé e as leis do povo. Então, eram alianças que existiam entre os romanos, o Sinédrio, um pouco os saduceus e tal, para seguir com a vida político-religiosa deles. E é nesse contexto, então, que nasce Jesus. Pergunta: qual era o grupo que tinha mais contato com Jesus e que acreditava que a libertação do povo, das injustiças e tal, cairia do céu com uma interferência direta de Deus? Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Falando de Bíblia, com o Padre Marcos Bicalho. Para participar da promoção, responda a pergunta através do WhatsApp 991006003. Não esqueça de colocar seu nome completo e o número do CPF. Na próxima segunda, às 10h30 da manhã, na programação da RU, vamos saber quem ganhou o Vale Compras no valor de R$250. Falando de Bíblia. Um oferecimento... Frank Chapamento e Pintura, especializado em retoques de veículos nacionais importados. E Gilberto Azevedo Lenhas. Ligue ou mande WhatsApp para 981 19 9620. Tua palavra é